viagem cabe um baralho, e dentro de um baralho cabem muitas histórias. Eu sou o Felipe e eu coleciono baralhos. Eu sou a Debbie e eu coleciono cadernos. Juntos nós viajamos o mundo e com a Copag viajamos pelo Brasil colecionando histórias. O baralho salvou de levar umas boas chineladas. Pelas histórias de infância que ele conta, realmente faz jus ao nome. Ivan, o Terrível. Quando eu era bem pequeno, que não entendia direito como o baralho funcionava, a gente gostava de brincar como um jogo de montar. E aí eu brincava de fazer castelo de baralho. Acho que foi até minha mãe que me ensinou a fazer. E meu pai meio que não deixava eu pegar o baralho para brincar e eu roubava o baralho para poder brincar. Sabe? Ele tinha medo de você estragar o baralho? Tinha. E aí teve um dia que eu comecei a montar esse castelinho na cozinha. Minha mãe não tinha limpado a mesa ainda e tava tudo sujo. De café, de manteiga, de leite, enfim. E também tinha uma peculiaridade, né? Toda vez que eu montava o castelinho, eu colocava as duas primeiras cartas, que eram a base do castelo. Eram o rei de espadas e a rainha de copas, que era meu pai e minha mãe. E aí eu queria sempre montar o castelo todo, com todas as cartas, e no meio do castelo, que era a base, o rei de espadas e a rainha de copas. Daí chegou uma hora que meu pai viu, meu pai é um pouco pavio curto, fica nervoso muito fácil, e daí ele viu eu fazendo aquilo, e aquele baralho era um baralho novo, então ele correu pra salvar o baralho. Não, vou te bater. Não vai sujar meu baralho, a mesa tá toda suja. Eu vou te dar uma surra, sabe? Naquela correria mesmo, naquele desespero. E eu, meu pai, e naquele movimento, algumas cartas caíram, quase todas. Acho que algumas ficaram de pé ainda. As do meio, o rei de espadas e a rainha de copas. Elas ficaram de pé? Ficaram de pé. Peguei e mostrei pro meu pai. Olha, meu pai. Você e mamãe. E aí, mostrei, né? Sabe? E ele parou assim. Sabe aquele nervosismo todo. Todo o pavio que tava curto. De repente, simplesmente paralisou por um tempo. E eu ali mostrando as cartas pra ele na maior inocência do mundo. Não sei, vai ver, ele refletiu e pensou, pode cair o castelo, pode cair tudo, e o rei e a rainha ficam de pé. Aí no outro dia ele pediu alguém pra levar o baralho, jogou. Depois ele me deu um baralho pra mim, pra eu brincar, comprou outro baralho pra mim, comprou outro pra ele, e aí seguiu. Ele viu que o baralho era importante na tua vida também, né? Também. A gente aprendeu tanto jogo. Alguns eu esqueci, outros ficaram. Pife, burro, rouba-monte, 8 maluco, tranca, buraco, canastra. Hoje eu jogo pôquer bastante, jogo tranca também, o segundo jogo que eu mais gosto de jogar é tranca. Meu pai joga bastante, hoje ele joga menos do que antes, ele jogava bastante antes. Ele joga tranca também, o jogo que ele mais gosta. Eu acho que o baralho é importante na vida da gente, é importante na vida da nossa família, ele une. Ele alegra um dia de domingo, ele faz com que as famílias se unam e tenham um momento de diversão, entendeu? Vendo Ivan contando aquela história, foi impossível não lembrar da minha infância, como eu também aprontava, deixando todo mundo doido em casa. Acho que todos nós temos essas histórias de crianças e adolescentes. A gente apronta e depois quer se safar de ficar de castigo. Nem sempre a gente tem a presença de espírito que o Ivan teve e consegue escapar da bronca. Mas acho que todos nós temos saudades de alguma dessas broncas que pai, mãe, avó e irmão davam. Com o tempo, essas lembranças se tornam nossas memórias mais valiosas, daquelas que a gente recorda com um sorriso nos olhos. Poucas pessoas entenderam tão bem que o baralho é uma metáfora da vida quanto Teodoro. Somos de uma linhagem de pessoas da área jurídica, então meu pai era estudante. E havia um professor, isso na década de 50, que tinha um certo grau de parentesco com ele. E aos finais de semana, aos domingos, eles se reuniam numa praia aqui em Olinda, para almoçar, jogavam vôlei, almoçavam, e no final da tarde tinha um carteado. Eu observava esses jogos, quer dizer, ia para essas reuniões familiares
também observava esses jogos. E era pôquer, e era o que eu comecei também a gostar. Mas a história minha com meu pai não foi a minha com meu filho. Ele começou a se interessar de uma tal maneira que eu sabia que não tinha retorno. Quer dizer, Já era. se não fosse eu, seria outro que Ele era iria muito novo? instruí-lo. Era muito novo. É. Com as preocupações, dada alguma experiência, conhecimento do assunto, eu tentei colocá-lo nesse caminho de maneira mais segura. Como que você fez com ele? Ela fazendo paralelo com experiências próprias dele e nossa familiar. Né? Então, olha, acontece tais fatos, isso jogando com ele. Isso se assemelha a tal situação, tá entendendo e tal. O pai teve que aqui ficar em silêncio em tal situação, ou se omitir, né? Porque não poderia se expor muito, para não criar problemas em determinadas circunstâncias da vida. É aí onde entra o blefe. Que tipos de valores você acha que você conseguiu passar através do O carteado? respeito ao outro. Aí entra da aparência, que não se deve julgar, do aprender a perder. Conheço muita gente mimada, até da minha idade, que não perdeu ainda o dengo, em que não pode perder um centavo na divisão de uma mesa de bar. Ah, eu sei. Sim. Sei como é. Isso é patético, no final das contas. Então, sobretudo, quando se trata de pessoas com idade avançada. Sim. Então, isso tem, no meu entender, relação com proteção, com tudo mais. Eu acho que desproteger, eventualmente, a tua cria é uma atitude protetora fenomenal. Eu acho que com as cartas se pode inventar mil coisas, né? Você pode tudo, você pode fazer mágica, você pode falar do teu futuro, você pode correlacionar os momentos de um carteado aos momentos da vida de um modo geral. Eu acho que a grande maioria das lembranças de baralho que todos nós temos em família tem a ver com diversão. Mas o que me chamou a atenção na história do Teodoro é como ele foi além e usou o baralho para passar valores importantes que fazem toda a diferença para um filho no futuro. Porque o baralho é apenas um ensaio, um treino para decisões e responsabilidades. Mas na vida, a aposta é sempre para valer. Eu nunca achei que a gente fosse encontrar tantas histórias incríveis de tantos lugares diferentes e as pessoas, todas elas meio que se conectam. É muito louco isso. Você nem parece, tipo, cada uma tem um background, todo mundo tem uma história, mas todo mundo meio que se conecta depois em volta de uma mesa pra conversar, pra jogar a conversa fora, pra se divertir, pra ensinar, pra um monte de coisa, né? O baralho é meio que uma metáfora, né, de tudo, porque a quantidade de coisa que você consegue aprender naquela mesa, aprender a conversar, aprender... Isso é muito legal, porque a quantidade de coisa que a gente aprendeu nessa viagem, Sim. aprendeu nas mesas que a gente jogou, porque a gente jogou muito, né? A gente aprendeu o quê? Uns 11, 12 jogos diferentes. Sim. Tipo, e a gente fica até orgulhoso e quer saber o que vai acontecer da história dessas pessoas, né? Que outras cartas que elas vão tirar do deck delas, sabe? Foram mais de 3.200 quilômetros de estrada, quase 90 horas de ônibus, 7 estados, 8 cidades, 9 dias. Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Búzios, São Mateus, Porto Seguro, Salvador, Recife. Cada história contada revelou o melhor de vocês e inspirou cada um de nós. Terminamos essa jornada com a certeza de que a magia do baralho é despertar o melhor nas pessoas.